Galera, nós estamos ainda com a boca amarga dessa derrota da seleção brasileira para a Noruega no domingo. Muita gente achou que iríamos passar fácil, pois a Noruega não é um grande time de Copas do Mundo. Mas o nosso histórico já previa tudo. Nos confrontos da seleção brasileira contra a Noruega, nós nunca vencemos os Vikings. E não deu outra, né? O Brasil teve inúmeras chances de marcar, mas, como diz o ditado, quem não faz, leva. E levou. E fomos eliminados muito precocemente do maior evento esportivo do planeta. Nesse vídeo, Thiago Leifert traz números impressionantes e uma análise criteriosa com números e revelações terríveis sobre a seleção brasileira. Por que fazer aquilo naquela hora? Não precisava ali. Precisava? A gente se comportou na substituição como se a hora que eu falei, antes ainda da Copa começaram, o Ancelotti vai renovar, eu falei, ele vai renovar. Péssimo sinal, porque se ele vai renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. Ele já sabia que não ia dar. Fazer um apanhado, jogar um treinador e achar que vai dar certo, isso não existe mais. O jogo de ontem a gente tava de novo com o time desequilibrado, chat. Isso aqui incomodou muito todo mundo, incomodou muito vocês, e é uma coisa que não é só desse jogo, o negócio da posse de bola, do número de passes trocados, não é, o jogo de ontem aí já não é só Ancelotti, aí já é uma coisa que a gente pode começar a olhar um pouco mais de longe para falar a respeito. Mas eu não consigo tolerar a seleção brasileira ter menos posse de bola num 0 a 0. Se a gente tá ganhando de 1 a 0, 2 a 0 e você quer entregar a bola pro adversário para depois jogar no contra-ataque, ok. Mas aqui embaixo, bem embaixo de onde eu tô, tem a posse de bola, e o Brasil não foi superior na posse de bola em nenhum minuto. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de... Contra a Alemanha em 2014 a gente teve mais posse de bola, acho que foi 51-49, pode olhar aí. No 7 a 1 a gente teve 51-49. Então como é que pode a gente não ter tido mais posse de bola do que a Noruega o tempo todo? E se fosse uma estratégia... cadê nosso contra-ataque? Assim, a gente conseguiu contra-atacar alguma vez? Repara no segundo gráfico que eu coloquei para vocês, que é precisão dos passes. A gente termina o segundo tempo com uma precisão de passe de menos de 80%, porque era mais desespero, né? Bola longa. Mas ali, ó, eu até assinalei com um azulzinho ali embaixo, 77% de acerto de passe entre o 46 e o 60. Quando a gente volta do segundo tempo e quando o Solbakken tira o Sorlotão, Sorloth é uma bênção para qualquer defesa, né? Caneludo, não consegue dominar uma bola, mas quando ele volta com o Oscar Bob e com o Sheldrop, abre um do lado e o outro do outro, o jogo começa a ficar mais difícil para nós. Porque a gente tinha menos preparo para segurar dois pontas e ainda a preocupação em relação ao Haaland. E a gente tem um começo de segundo tempo ali muito difícil. A precisão do passe até, ela termina em 80, mas a gente ficou muito desesperado no segundo tempo inteiro. E a gente começa o segundo tempo com uma precisão de passe muito baixa, porque a gente estava sendo esmagado. Eles estavam com a bola, eles estavam trocando a bola para lá e para cá e a gente não conseguia encaixar. E esse último gráfico, que mostra ainda mais nosso desequilíbrio, e vocês sabem que eles trocaram mais passes do que nós, mais posse de bola. O PPDA é passes por ação defensiva, quer dizer, quantos passes a gente permitiu que a Noruega trocasse quando a gente estava na nossa fase defensiva. Noruega com a bola, quantos passes eles conseguiam trocar até a gente interromper um passe deles ou tentar roubar a bola. E você percebe ali que do início do segundo tempo, né, do 46-60, até a hora que a gente toma o gol, foi de 38 para 52. A gente assistiu a Noruega trocar passes por minutos e minutos e minutos, até que eles conseguem fazer o gol. A gente deixou a Noruega trocar passes por muito tempo, até que eles conseguem fazer o gol. Isso é um fato importante. E por que isso aconteceu? Marcação por Wi-Fi. Vocês assistiram Canadá e Marrocos? Alguém assistiu Canadá e Marrocos? Acho difícil vocês tenham assistido, mas vocês assistiram Canadá e Marrocos? Vocês assistiram o comportamento da seleção americana já? Vocês assistiram o comportamento da seleção japonesa que jogaram contra nós? Não dá para jogar a Copa do Mundo olhando. Não dá para você ter mais de um jogador andando. Não dá. É impossível. E ainda mais que um time está desequilibrado, você ter mais de um jogador andando é pior. A gente não teve... É que quando a gente fala falta de vontade, parece questão de corpo mole. Não é questão de ter corpo mole, não. É uma questão de estratégia mesmo. A gente não morde. Parece que é por opção, é por design, tá? A gente não morde porque alguém decidiu que a gente não tem que morder. E não dá pra jogar assim. Eu vou mostrar pra vocês os 4 caras que entraram. Eu não vou botar o Ederson porque ele entra muito tarde, mas... Em comparação com o Vinícius, né? 3 caras que entraram, na verdade, em comparação com o Vini. No segundo tempo, isso é o segundo tempo, são as ações do Vinícius. Ele tava na dele. O Vini joga aberto na esquerda, no ataque, ele não volta, ele não marca, e é uma decisão que a gente aceitou, certo?
O Vini é o nosso cara que vai decidir lá na frente. O Endrick teve essa participação aqui no segundo tempo. Eu amo o Endrick. Tem que levar o Endrick. O Endrick é o nosso futuro. Mas quando o Ancelotti dizia para vocês na coletiva que o Endrick desequilibra o time quando ele entra, aí tá a prova. É verdade. Você coloca o Vini e o Endrick juntos, olha só as ações do Endrick. E aquele xizinho lá de baixo é o bote que ele tenta dar no cara, o cara passa, ele desiste, o cara cruza, gol do Haaland. Quando sai o Ryan, a gente perde muito. As coisas não estavam dando certo. Quando a gente coloca, então, juntos, Vini, Endrick e Neymar, a gente desequilibra demais o time. E olha que o Neymar ainda tem mais ações do que o Endrick. O Neymar joga parecido com o Danilo meio campista. Viu o Galvão falar, o Danilo entrou mal. Não entrou mal não, o Danilo entrou numa roubada monstra, entrou na correria. O Danilo tá ali, ó. Eu queria até mostrar o Casemiro no segundo tempo, o desespero do Casemiro. Tem a ação do Casemiro na linha de fundo e em cima. Olha isso aqui, chat. Porque isso aqui não é um problema só desse jogo. Isso aqui é um problema já de anos da seleção brasileira. Que a gente já vai falar já já. Mas desequilibrou. O Endrick teve muito pouca ação comparado ao Neymar, ao Danilo e ao Vini. E o Endrick tem que nos ajudar quando ele entra. Ele tem que marcar, ele tem que dar carrinho, ele tem que morder. Os caras que entram, a gente não consegue, não dá, é impossível competir numa Copa do Mundo com mais de um jogador olhando. Não tem como. Martinelli estava fazendo um bom jogo, sim. E pode ser, a Tamires está falando que pode ser. Pode ser que ele entrou e na hora que ele perde o gol, o Endrick, que ele pode ter se perdido um pouco no jogo. Pode ser, mas veja só o vazio que foi, o número de ações, tanto ofensivas quanto defensivas do Endrick. É muito complicado jogar assim. E, de novo, sabe, que eu acho que o Mister se precipitou. A substituição que ele faz logo de cara, acho que ele bota o Endrick, foi o Endrick no Martinelli a primeira? Ou foi no Cunha? Não lembro. Mas a primeira substituição que ele faz, a gente não tava perdendo o jogo. A gente não tava 1-0 pros caras. A gente não tava perdendo, a gente tava 0-0. Foi Cunha? Tava 0-0, pô. Por que fazer aquilo naquela hora? Não precisava ali. Precisava? A gente se comportou na substituição como se a gente estivesse perdendo o jogo. E a gente não tava perdendo o jogo. A gente tava tendo dificuldade, sabe onde, chat? No meio de campo. E aí tá na hora da gente dar um passo atrás. O tal do 4-2-4. Que tem vários cortes dessa live aqui falando que eu tinha frio na barriga de jogar com dois caras no meio campo. Eu tenho frio na barriga de jogar com dois caras no meio campo porque nenhum time que compete na Copa do Mundo joga assim. Só um, chama França. Mas, malandro, a França na frente tem Olise, Dembélé, Mbappé, Doué, Barcola. Então vamos dizer que são esses quatro aqui. 4-2-4. Você joga com 4 caras na frente. Se o Olise tiver num dia ruim, você tem o Mbappé. Se o Mbappé tiver num dia ruim, você tem o Olise. Se os dois tiverem num dia ruim, você tem o Dembélé, ambidestro. Se os 3 tiverem num dia ruim, você tem o Doué. Se os 4 tiverem num dia ruim, você bota lá o Akliush, o Barcola, entendeu? Se você não tem esse time, você não pode jogar com 2 caras. Brasil e Croácia, 2022. Os jogos dessa Copa do Mundo foram uma continuação do primeiro tempo de Brasil e Croácia. Me corrijam se eu estiver errado. Nós fomos engolidos pelos Ites. Modric, não sei o que. O primeiro tempo, Brasil e Croácia, foi um desespero. Vejam a semelhança. A gente jogou com Casemiro e Paquetá. Paquetá nem volantão, é? Neymar, Vini, Richarlison e Rafinha. E nós tomamos um vareio de bola no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente começa a jogar melhor, e era um time melhor. Mas a gente jogou num 4-2-4 também. E quase um 4-1-5, para ser um pouco mais honesto. 2014, quando a gente toma 7 da Alemanha, se você for olhar com um pouco de carinho, dá pra dizer que é um 4-2-4 também. Ou você é a França ou não dá, pô. O sucesso da seleção brasileira, o insucesso da seleção brasileira, pra mim, desde 2014 pra cá. Falam, os jogadores pararam muito cedo, o Neymar era a nossa única estrela. O insucesso passa pelo meio campo. Nós precisamos urgentemente formar jogadores de meio campo e povoar o meio campo. Quando eu mostrei pra vocês a minha escalação, que até viralizou no Instagram, que eu tava jogando assim, ó. Quer jogar com o Vinícius e Endrick? Vai jogar com 2 caras que não vão ajudar muito na defesa? Você tem que jogar assim, ó. 3 zagueiros e 5 caras no meio campo. 2 volantões, Bruno, Cunha, Danilo. São 3 volantes, então, pra vocês. 4 volantes, se vocês quiserem. Mas eu jogava assim. Se quiser jogar com o Vinícius e Endrick na frente. Senão é só o Vinícius e bota 6. Todas as seleções, todas, que competiram em alto nível, têm um bom meio campo. Não tem como. Exceto a França, que é um negócio extra classe. Tem um meio campo. Não dá pra jogar com inferioridade numérica no meio campo. E as convocações foram assim desde sempre, chat. A gente teve problema com a convocação desde sempre. Todas as vezes eram um monte de defensor, um monte de atacante e meio campo. 5 caras. Tô mentindo ou não? O velho percebe isso. E na hora que ele corta o Wesley, ele traz o Ederson. Porque nos treinos ele já falou, deu ruim. Nós não temos. Enquanto a gente não lembrar que o Brasil precisa jogar no meio campo, ter jogadores de meio campo, ter jogadores que atacam e defendem, que criam, que controlam o jogo, a gente não vai mais conseguir competir. E a outra coisa que a gente precisa fazer, principalmente em Copa do Mundo, é ter fome.
para buscar a bola, como o Canadá teve. Isso não é jogar como time pequeno, não é isso. É querer ter o controle do jogo. Ontem a gente assistiu. Ah, o Haaland é muito rápido. A gente assistiu. E não vai dar pra competir desse jeito. Eu tinha uma teoria, né, chat? Vocês que já estão aqui há mais tempo, vocês acompanham essa live aqui há mais tempo. Eu tinha uma teoria sobre a renovação do Ancelotti, lembra? Que a hora que eu falei, Ancelotti, antes ainda da Copa começaram, o Ancelotti vai renovar. Eu falei, ele vai renovar. Péssimo sinal, falei pra vocês. Porque se ele vai renovar agora, se ele tá afim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. É porque ele quer mais 4 anos, é porque ele acha que ele vai formar um time pra 2030. Se ele tá renovando agora, é porque ele tá achando que não vai dar. E eu continuo com a minha teoria. Ele olhou e falou, olha, vai ser difícil, vamos competir, mas não vai dar. E ele vai tentar preparar essa seleção para 2030. Ele foi mal ontem, ele aprendeu ontem. Ele também não tinha lá muitas coisas a fazer. Ele pega um ciclo já no final e o meio campo esburacado, jogadores em fim de ciclo, beleza? Mas agora ele tem 4 anos para preparar o time. Tem 4 anos para visitar as federações estaduais, 4 anos para visitar os grandes clubes do Brasil e falar, eu preciso de meio campistas. 4 anos para preparar um novo time. Ele já sabia que não ia dar. E a gente também sabia. Gabriel Sara, é isso aí. Se eu manteria o Ancelotti, óbvio que eu manteria o Ancelotti. E eu daria agora um tempo para ele trabalhar. Mas a CBF, como instituição, tem que olhar para a seleção brasileira, como Marrocos olhou para a seleção de Marrocos, como Noruega olhou para a seleção da Noruega, como o Japão olhou para a seleção japonesa. Não é à toa que a França, há muitos anos, tem uma academia nacional de futebol, que chama Clairefontaine. Marrocos investiu mais de 60 milhões de dólares numa academia nacional de futebol lá atrás. A Noruega, também lá atrás, investiu numa academia nacional de futebol e espalhou 700 olheiros num país deste tamanho. Criou um método de trabalho e falou, nós somos altos, nós somos fortes. O que a gente precisa? Futebol se joga com o cérebro. Formaram o Odegaard, formaram o Patrick Berg. Nós precisamos olhar para a seleção brasileira não como um conjunto dos melhores jogadores brasileiros em atividade naquele recorte específico do tempo. A gente precisa olhar para a seleção brasileira como uma equipe, como um time. E o Brasil precisa de um plano nacional de futebol, de uma academia nacional de futebol. Nós já temos a Granja Comari, e o Ancelotti pode nos ajudar nisso e a CBF também. Como vai ser o time da seleção em 2030? Nós vamos jogar assim, assim, assado. E nós vamos olhar para os nossos jovens e pegar esses caras, treinando eles lá para 2030. Como o Marrocos fez, como a Noruega fez, como a França fez, como o Japão fez lá com o Zico lá atrás. Fazer um apanhado, jogar um treinador e achar que vai dar certo, isso não existe mais.